Vou apresentar o segundo trabalho de redes de computadores. No caso, esse segundo trabalho era para escrever um servidor de arquivos, assim como no primeiro trabalho, só que em vez de utilizar sockets UDP, era para utilizar sockets TCP, e também era para criar um cliente, né, para esse servidor de arquivos. Aqui eu criei um fluxogramazinho aqui, basicão, só para mostrar como que eu criei assim a ideia mais ou menos do protocolo para comunicar o cliente com o servidor, né? Eu deixei aqui a explicação e tal. O código-fonte está público no meu GitHub, aqui nesse repositório, né? FTCPERL, né? Aqui o protocolo, como eu defini, o cliente ele vai abrir uma conexão TCP e vai mandar uma mensagem para o servidor. Nesse protocolo que eu defini, assim, todas as mensagens têm que terminar com /r/n. Vou verificar todas essas mensagens lá no servidor, se elas terminam com essa string, né? Com esses caracteres. Aí eu defini sempre por padrão, toda vez que um cliente ele abrir uma conexão, a primeira mensagem que ele tem que mandar para o servidor é uma mensagem pedindo um client ID. Esse client ID que ele mandar para o servidor vai responder ele com uma string randômica para ser o ID desse cliente. Eu uso esse ID só internamente para ter um identificador desse, desse cliente, né? A partir daí, o cliente ele pode fazer qualquer coisa no servidor, ele pode interagir de qualquer forma. Por exemplo, aqui embaixo eu deixei uma seção usage e explico quais são os comandos que você pode utilizar, né? Você pode aqui escrever help, sair, chat e file, né? Que é o que a gente quer, basicamente transferir arquivos. Tá, como é que funciona a transferência de um arquivo? Depois que um cliente ele tem o seu ID, ele pode chamar um comando file e um arquivo qualquer que ele quer que esteja no servidor. Uma vez que ele manda essa mensagem no socket TCP, o servidor vai responder se esse arquivo existe ou não. Se existir, ele vai mandar o checksum do arquivo já por primeiro, como uma mensagem do socket TCP para o cliente. E o cliente, daí, ele vai ter que lidar com essa mensagem de checksum e, em seguida, o servidor vai começar a enviar os pacotes, que são os pedaços do arquivo, né? Como que eu fiz para ele lidar com isso? No meu cliente, eu queria que ele não fosse bloqueante, né? Se eu escrevesse file xptl.txt, ele começasse a transferir o arquivo, copiar o arquivo para o meu cliente, e eu queria continuar escrevendo no chat do cliente, porque esse cliente ele também é um chat, né? Então, o que que eu fiz? Eu spawno um processo do filho desse processo principal do cliente, que vai receber o socket TCP que o cliente tinha aberto e vai começar a receber os pedaços do arquivo nesse socket. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer um loop, vai receber todos os pedaços do arquivo, vai montar esse arquivo, vai escrever esse arquivo. Quando ele terminar de escrever, ele vai terminar o processo, vai ser feito o join e vai voltar para o escopo do meu cliente. Então, o stdin, né, que a gente está lendo no cliente, nunca vai ficar bloqueado. Você sempre vai poder continuar escrevendo no cliente enquanto você está recebendo os arquivos. Então, você poderia, por exemplo, chamar file XPTO múltiplas vezes no cliente, porque você sempre está abrindo um socket novo, né? Porque o que que eu fiz? Quando ele chama esse child process, cria esse child process, ele muda o contexto para esse child process, manda o socket que está mandando o arquivo para esse child process, e eu abro uma nova conexão com o servidor. Eu mando de novo uma mensagem de client ID, eles spawnam vai ter um novo socket, vai ter um novo client ID, e você pode escrever a mensagem que você quiser. Então você pode chamar vários arquivos de uma vez só, no mesmo cliente. Você não precisa abrir uma outra instância do arquivo do cliente, né? No caso, a implementação eu fiz o servidor todo em Erlang e o cliente eu fiz em Python. Para facilitar a minha vida, eu fiz em Python, que eu achei mais simples de fazer.
Eu tentei fazer em Erlang o cliente, só que o Erlang ele é meio complicado para lidar com CLI, né? Você escreveu um programinha assim rápido só para tratar alguma coisa ali na linha de comando no Erlang é meio complicado, porque ele foi feito para rodar em como se fosse uma daemon do sistema. Então, ele é bem chatinho de lidar com essas coisas do stdin, stdout. Aí eu fiz em Python. Aqui o código-fonte do cliente, o cliente ele só ficou um arquivo .py, que eu criei aqui na raiz do repositório, e o app do servidor está aqui, do app Erlang, né, que eu criei. E eu tenho essa seção aqui que eu mostro quais são as variáveis de ambiente que você pode configurar. No caso, a porta e o número de processos que você quer que ficam esperando uma requisição, né? Para você conseguir lidar com múltiplas conexões de uma vez só, você vai precisar ter uma pool de processos, ou uma pool de threads, o que seja, para você conseguir lidar com essas conexões. No caso aqui, eu estou criando uma pool de processos no Erlang, faz isso para a gente de uma maneira bem simples. Eu vou passar pelo código agora. Vou passar pelo código. Acho que eu vou mostrar funcionando primeiro. Vou abrir aqui no Emacs o código fonte, tá nesse diretório aqui. Vou rodar o terminal do Erlang. É, aqui dentro está o código fonte. Eu posso rodar um rebar 3 compile. Vamos ver se tem algum. Tá compilando, então roda, né? Vamos lá. Aqui ele startou o terminal do Erlang, o shell do Erlang, quer dizer, eu coloquei para ele printar quais são as variáveis de ambiente que está carregando, então ele está criando um pool de 10 processos e está escutando na porta 8123. Então, se a gente abrir um shell aqui, por exemplo, vou abrir o shell. Aqui a gente tem o servidor e aqui a gente tem o cliente que eu vou spawnar. Por exemplo, eu tenho um client. Eu startar o client é basicamente eu passar o script client para o Python. Então, eu vou chamar ele aqui para a gente testar. Aqui, o que aconteceu? Eu chamei o script, ele já mandou a mensagem de client ID e o servidor respondeu essa mensagem de client ID, então ele já salvou a mensagem de client ID aqui no nosso shell. Agora eu estou dentro do shell do cliente. Se eu voltar agora para a tela do servidor, vai ter o log ali. Aqui, ó. Ele gerou esse client ID para aquele cara e ele mostrou qual que é a mensagem que ele recebeu para gerar esse client ID, que é a mensagem de client ID que o cliente mandou. Termina em barra R, barra N lá do protocolo. Vamos voltar para cá. Aqui, por exemplo, vou escrever help, ele vai me mostrar aquele comando de usage que eu defini lá naquela seção lá do readme do meu repositório. Aqui você tem essas opções. Se você escrever uma opção que não existe, ele trata essa mensagem que você mandou. Ele está lendo a mensagem do socket que que o servidor Erlang mandou para o cliente, e o cliente está mostrando no stdout aqui do meu terminal. Então, por exemplo, eu posso escrever o comando chat. O comando chat, como eu consegui fazer o chat não ser bloqueante, ele ficou meio sem sentido, né? Que a ideia do chat era para você bloquear e receber o arquivo, né? Então, eu setei o comando chat para ser um echo server. Então, ó lá. Ele tá dando comando display. Caramba. Aí, ó. Tinha um espaço na frente, por isso que eu estava reclamando. E o espaço funcionou. Ele habilita o modo chat. Aí, toda mensagem que eu escrevi, o servidor vai fazer um eco. Então, se eu escrever eco, ele me responde o que eu escrevi. Então, se eu olhar aqui no log do servidor, ele vai mostrar a mensagem que ele recebeu. No caso, ele recebeu essa mensagem de eco, ele me reescreveu eco na mensagem. Certo? Tá, para vocês sair do modo chat, é só escrever chat de novo, sem espaço, né? Ele desabilita o modo chat. Consigo fazer isso aí lá no Erlang de forma bem tranquila lá com 4 nas funções. Fica bem tranquilo. Eu vou testar agora o comando file, mas antes eu vou sair, porque eu quero criar um arquivo para eu testar. Se você escrever sair, ele sai do seu cliente. Então, eu vou criar um arquivo aqui escrever um echo hello world para dentro de um arquivo de exemplo. Out. Agora a gente tem esse arquivo de exemplo.
eu vou copiar esse arquivo aqui com o meu cliente. Fazer Python client, file. Agora eu posso fazer file e o arquivo que eu quero copiar. Mas antes de copiar esse arquivo, eu vou testar um arquivo que não existe. Por exemplo, eu vou chamar um arquivo exemplo. Não existe o arquivo exemplo, só existe o arquivo exemplo.out. Vou... Não, ele dá o complete. Vou tirar tirar a extensão, né? Vou deixar só exemplo. Ele vai ter que me retornar algum erro, né? Porque esse arquivo não existe. O que que aconteceu? Ele tentou procurar esse arquivo exemplo e não encontrou. Então ele me retornou uma mensagem do Erlang, do meu servidor, e falou que ele não conseguiu abrir o arquivo exemplo porque não existe essa entidade, né? No entity. Então, se a gente olhar lá nos logs, a gente tem a mensagem aqui de file exemplo e ele respondeu a mensagem de erro. Ele não printou nada no de erro aqui. Ok. Agora vamos tentar copiar um arquivo que existe. Exemplo.out. Quando eu clicar para entrar para copiar esse arquivo, o que que vai acontecer? Ele vai ter que abrir um novo, ele vai spawnar um processo filho que vai receber esse arquivo, vai começar a ler os pacotes desse arquivo, vai receber o checksum desse arquivo, e ele vai spawnar um novo cliente para mim, porque eu não quero que bloqueie antes, né? Olha lá, o que que ele fez? Como é um arquivo minúsculo, ele já mandou o checksum, ele mostra aqui a verificação, ele mostra uma mensagem se deu sucesso quando ele termina de copiar. No caso, como o arquivo é minúsculo, ele vai copiar de uma vez só, né? Com uma mensagem em TCP, ele já copiou o arquivo. Se eu apertar Enter, vai mudar o meu client ID aqui, porque ele está esperando o stdin, né? Eu apertei Enter, ele deu o comando desconhecido do meu Enter, que ele mandou para o servidor um Enter, e o Enter não é um comando. Só que agora o meu client ID, ó, é MCWG e uma string totalmente diferente do que eu tinha antes, né? Deixa eu olhar. Então, eu estou em outro cliente. Então, se eu conseguiria continuar escrevendo enquanto ele está copiando um arquivo. Para testar isso, eu vou criar um arquivo de 1 GB só para a gente conseguir ver isso acontecendo, né? Para dar tempo dele ficar copiando em background enquanto eu interajo no chat. Eu vou sair daqui. Ele saiu e fechou o cliente e voltou para o cliente anterior, porque no caso, a maneira que eu implementei esse cliente é uma chamada recursiva, então ele vai retornar para todos os clientes que você está fechando. Agora, se eu der Enter, ele vai matar esse cliente. Perfeito. Tá, vamos lá. Então, ls aqui. Vamos criar um arquivo de 1 GB, né? Vamos dar um cat no barra. Não precisa da cat. Head. Não, não, não. Cat barra. Head barra. Barra random. Pipe. Head menos c. 1 GB. Dá pra fazer isso. Vamos redirecionar esse cara para um. Aqui, ó. Até que esqueci de falar, mas ele copia o arquivo para um. Ele só coloca uma extensão .copy no arquivo. Aqui ele fez a verificação com o checksum, né? Um SHA-256. Ele verifica bonitinho, né? Deu a cópia. Eu vou chamar de exemplo 1 GB.out. Vou tirar esse ponto, vou deixar assim. Vai demorar um pouquinho para copiar, eu acho, né? Que 1 GB são bastante bytes. Copiou, né? Nem demorou tanto. A gente vai olhar aqui, ó, dá um zoom antes de chegar em exemplo 1 GB. É um arquivo de 1 GB aqui, que a gente gerou com um bytes randômicos lá do barra dev barra random. Agora eu vou entrar no meu cliente, vou fazer Python client.py. A parte boa de ter feito o cliente em Python é que dá para rodar em qualquer máquina, né? Só que basta o Python. Tá, vamos copiar o arquivo de 1 GB, que daí eu vou entrar no cliente novo e vou copiar um arquivo qualquer. Daí. Tá, vamos fazer um file, exemplo, 1 GB.out. Ele vai entrar no contexto do processo filho que eu vou spawnar e vai me retornar um novo cliente agora no novo socket. Começou, me retornou. Agora eu posso pedir outro arquivo. Já que até copiou 1 GB, foi muito rápido. Vou mandar uma mensagem de uns enters aqui. Ó. Eu estou em outro cliente. Eu podia escrever enquanto ele está copiando, só que foi 1 GB, foi rápido, muito rápido, né? Então, talvez gerar um arquivo de 2 GB para conseguir ficar mais fiel a isso aqui. Eu vou sair. Sair. Não, só dar um enter aqui, não precisa escrever isso aqui de novo. Vou
fazer o mesmo comando, só que eu vou gerar um arquivo de mais pesado. Eu vou gerar um arquivo de 2 gigas. Ah, tá demorando já para copiar. Gerar esse arquivo de 2 gigas. Aí, tá. Vamos remover esse exemplo 1 giga ponto copy. Eu vou copiar um arquivo de 2 gigas e o de 1 giga. Tá, vamos fazer um Python client.py. Vou fazer um arquivo, vou copiar primeiro o de 2 gigas para dar tempo de eu copiar o de 1 giga enquanto está copiando o outro. Exemplo 2 giga.out. E tá. Ah, ele concatenou um espaço no final, né? Você não pode ter um espaço aqui na frente. Tira esse espaço, senão ele não vai encontrar o arquivo. File, ele vai retornou, file, exemplo 1 giga.out. Vai me abrir um terceiro cliente agora. Agora, ó. Ah, copiou o primeiro, um enter aqui. Checksum, copiou o segundo arquivo. Enquanto eu estou no chat aqui, eu posso mandar um help. Copiou os dois arquivos enquanto eu estou agora no terceiro cliente, ó. Eu estava aqui no primeiro cliente mpm, copiei o arquivo de mandei ele copiar o arquivo de 2 gigas. Ele startou um processo filho, me retornou um novo socket numa nova conexão. Comecei a copiar o arquivo de 1 giga. Me retornou uma nova conexão no socket, novo cliente ID, tudo bonitinho. Agora eu poderia chamar outro arquivo, fazer outras coisas aqui, continuar escrevendo no chat. No caso, eu só ficar esperando aqui os dois copiarem em paralelo. E foi isso. Agora basta eu clicar em sair, digitar sair, que ele vai fechar todo mundo aqui, todo esse processo. Eu dou Enter, porque ele está esperando esse TDN, deu uma chamada recursiva, só dá Enter e ele vai fechar. Fechou aqui eu abri por primeiro, vai fechar aqui eu abri por segundo, e fechou a última aqui que eu abri por terceiro. Se a gente olhar aqui, ó, a gente tem vários arquivos, a gente tem os exemplos, vou dar uma olhada se todos os exemplos. Dá uma complete, que ódio. Dá um ls-l, então, isso. E aqui a gente tem os arquivos, ó, 2 GB, 1 GB. O ls ele colocou alguns bytes a mais que não sei porquê. Mas vamos fazer um checksum aqui, vamos fazer um open SSL A256, exemplo 1 GB.out. Vamos gerar o checksum e vamos comparar com o que ele gerou. Ó, o de 1 GB, 763. 1 GB, ó, 763D1 funcionou, ele copiou corretamente. Esse arquivo aqui, ó, os dois são iguais, ó, do mesmo cara. Se a gente gerar agora do copy, exatamente o mesmo checksum. A gente gerar agora o de 2 GB, 2 GB, 2 GB.copy, vamos ver, 5C79, 5C79. Deixa eu olhar aqui em cima, ó. 5C79, 5C79. É o mesmo checksum. Então, ele fez a cópia, calculou o checksum no servidor, mandou para o cliente calculou o checksum do arquivo que ele reconstruiu e comparou com o que vem do servidor e deu certo. Então, está funcionando. É um servidor TCP que aceita múltiplas conexões ao mesmo tempo. O meu cliente ele consegue copiar vários arquivos de uma vez só, né? Se a gente viu aqui, a gente copiou um arquivo de 2 gigas e mandou copiar um arquivo de 1 giga ao mesmo tempo, no mesmo stdin, a gente conseguiu escrever enquanto ele estava copiando. E eu acho que era isso, basicamente, os requisitos do trabalho, né? Eu consegui cumprir todos. Eu coloquei aqui essa feature a mais, né? De conseguir escrever enquanto ele está copiando o arquivo. E agora eu vou passar pelo código. Eu vou mostrar primeiro aqui os logs de tudo que a gente fez, né? Ele mostra, quando ele manda a mensagem de checksum, ele mostra que são os bytes que ele calculou. Aqui ele mostra, ele cria a string em X, ele está printando aqui o formato cru do Erlang, mas ele está mandando essa string em Excel lá para o cliente. Eu vou mostrar o código agora aqui, de tentar não explicar muito o código, porque eu demoro muito para falar. Então, vamos começar pelo servidor. Aqui em apps, vamos começar primeiro pela env, né? Aqui no rebar.config a gente consegue definir algumas configurações
do projeto e etc. Consegue definir como que a gente builda, como que a gente coloca o release desse projeto e tal. Aqui o Erlang ele tem essas opções de sysconfig, vmargs da máquina virtual do Erlang, e esse sysconfig é para eu carregar a variável de ambiente, basicamente, né? Então, dentro desse arquivo, se não me engano, dentro desse arquivo sysconfig tem as variáveis de ambiente que eu defino, por exemplo, qual que é a porta que eu quero abrir o servidor TCP e qual que é o número de processos que eu quero startar por padrão, né? Então, se a gente abrir config sysconfig, é isso aí, ó. Eu tenho essa tupla, essa lista que, primeiro, eu poderia definir múltiplos, né? Múltiplos env. Eu defini essa tupla com o Atom Server, e que tem essa lista com as variáveis da porta e o número de processos que eu quero startar. Certo. Vamos lá para o código. Dentro de apps, aqui vai estar o código do servidor. Então, vamos lá no rebar config. Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, configurar dentro da aplicação lá, variáveis de ambiente específico. No caso, eu estou utilizando a padrão que está lá na raiz mesmo. Aqui no source, qual que é o aplicativo, né? O Erlang ele tem esse app.source, que é basicamente a descrição do aplicativo que vai startar todos os processos, né? Então, aqui eu tenho o aplicativo server, que ele tem um módulo que carrega, é o server app, que é um arquivo que eu defini ali. Ele vai ser o entry point de toda a aplicação que vai startar o servidor. E as aplicações aqui você tem que passar o que você quer carregar junto com o seu módulo. No caso, eu quero carregar as coisas padrões do Erlang, quero carregar a biblioteca padrão, quero carregar a aplicação do Crypto. O Crypto é basicamente a biblioteca de, das funções de hash, né, que eu preciso, né? Preciso calcular o SHA-256, eu preciso dessa biblioteca de Crypto para fazer isso daí para mim, para gerar número randômico também, tá tudo dentro do Crypto. Certo. Vamos ver agora o server app. O server app que é o entry point da nossa aplicação. Aqui, esse arquivo, como ele é o entry point, a gente tem que ter em Erlang, a gente tem os behaviors. Os behaviors são uma forma de a gente programar para a gente ter Como é que eu posso explicar isso? A gente tem, por exemplo, em outras linguagens de interfaces, a gente tem como definir métodos que um objeto tem que implementar para que a gente consiga aceitar ele, por exemplo, num parâmetro de uma função. E a gente tem uma coisa parecida em Erlang, que é o behavior. Behavior, o que que ele é? A gente define esse behavior no topo aqui do nosso arquivo, do módulo que a gente está utilizando, e a gente tem que, a partir do momento que você define esse behavior, você tem que implementar alguns callbacks daquele behavior. Por exemplo, o callback de start e de stop, que são os principais aqui do behavior de application. O start, ele vai ser o callback principal, né? Onde vai começar tudo da sua aplicação. No caso aqui, eu estou criando dentro desse callback start, eu estou basicamente só lendo as variáveis de ambiente e chamando a função start link do meu supervisor. Em Erlang, a gente tem o framework OTP, que auxilia no tratamento assim de para a gente lidar com múltiplos processos, né? Essa parte de ter vários processos e como orquestrar esses processos, como lidar com mensagens, a gente utiliza o framework OTP, que é baseado nos behaviors que a gente está utilizando. Por exemplo, quando a gente tem a nossa pool de processos, essa pool de processos vão ser filho de um supervisor, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. A gente está startando o supervisor, que vai ter todos os workers, que são os processos filhos dele, que vão tratar as conexões TCP. Então, eu faço start link, que ele vai startar o processo lá. Essa função ela recebe um INF que eu li do arquivo lá sysconfig, vai ter a porta, vai ter o pool. Então, vamos para o módulo server sup da start link, certo? Esse módulo server sup, ele está utilizando o behavior de supervisor, então ele tem que definir os callbacks de supervisor, para ele ser um supervisor, né? É, aqui em cima eu estou definindo só umas macros, caso não tenha ele utilizar esses valores daqui. E aqui em cima eu estou exportando as funções que eu quero que outros módulos enxerguem, né? Porque como eu estou utilizando o Behavior Supervisor, eu tenho que deixar essa função, por exemplo, init exportada, eu vou ter que deixar ela pública, né? Para outros módulos conseguirem enxergar, porque ela vai ser chamada pelo esse Behavior de Supervisor.
Por exemplo, aqui a função startLink, que é a função de entry point, o que ela faz? Ela vai chamar o startLink do supervisor, né? Então, esse supervisor ele é o behavior que a gente está utilizando, vai chamar a função startLink e vai startar o processo, que vai chamar, no caso aqui a gente está passando essa aqui é a sintaxe para você chamar uma macro, né? A gente fez o define aqui. Esse módulo ele vem por padrão definido, você não precisa definir. Ele vem, quando eu faço menos módulo e coloco um nome, ele vai substituir o nome que eu defini aqui por essa variável, né? Então, ele vai se chamar para o próprio arquivo aqui que eu tô utilizando, que vai ser o próprio supervisor, e eu posso passar uma lista de argumentos aqui. Essa env que eu recebi do startLink, eu passo essa env dentro da função startLink do supervisor, porque essa função startLink do supervisor, ela vai chamar essa função init. Por isso que eu tenho que exportar a função init. Quando certo, tendo exportado a função init e no startLink ela chamar essa init, ela vai receber a env que eu passei lá do meu application, que é o meu entry point, certo? Daí aqui eu tento ler essas variáveis de ambiente que eu recebi lá do meu application. Se não tiver nenhuma variável de ambiente, eu pego as variáveis da minha macro. E o que que eu tenho que fazer nessa função init? Nessa função init eu tenho que definir quais são as flags de supervisor que eu tenho, que eu quero configurar e quais são as especificações dos processos filhos que eu vou spawnar. Essas subflags, a gente tem algumas opções aqui, essa strategy, a gente tem algumas estratégias. A mais padrão é essa simple one for one, que é basicamente para definir como que você vai restartar os processos. Você pode também definir qual a intensidade, qual que é o período que você quer restartar esse processo. Você pode configurar essas coisas quando você está definindo aqui a estratégia do seu supervisor. O one for one ele vai restartar um para um, então toda vez que ele acontecer alguma coisa com o processo ele vai restartar um novo. Então é um para um é só quando um processo sofrer alguma coisa, só ele vai ser substituído, né? Só ele vai tomar um restart. Tem outras estratégias que, por exemplo, se um processo for restartado, eu tenho que restartar todos os outros processos de uma vez só. Para propagar algum estado, alguma coisa que você precisa, né? No caso aqui, como um socket TCP que vai ser um cliente para cada um, a gente não tem necessidade disso, né? Porque a gente tem uma comunicação entre eles, certo? Tá, mas o que que eu estou fazendo a partir daqui, então? Nesse bloco aqui, o que eu estou fazendo? Em Erlang, a gente tem um conceito de linguagens funcionais que é o pattern matching, né? E eu estou utilizando esse módulo de TCP e estou chamando essa função listen. Essa função listen vai ser a função que eu vou que é utilizada no Erlang para você criar um servidor TCP. Nele você pode passar qualquer porta que você quer escutar, um endereço, etc. E opções de como que vai ser aquela conexão, né? Por exemplo, os valores possíveis que ela pode retornar. Ela pode, eu não sei, eu não lembro se ela retorna mais outros erros, mas eu estou testando só o erro se é um endereço que você está tentando escutar já tá em uso. Se já está em uso, eu não quero spawnar esse supervisor, eu só termino o processo com a função init stop. Se funcionou o listen, ele vai me retornar um socket do servidor. Com esse socket do servidor, eu vou poder spawnar os meus processos filhos para conseguir lidar com as futuras conexões TCP que ele vai receber, né? Certo? Tá, mas agora aqui eu estou chamando essa função spawnLink. Essa função spawnLink, o que que ela vai fazer? Ela vai spawnar um processo filho. Então, a partir dessa função, quando eu chamo essa função, ela spawna um processo filho. Só que como que ele spawna esse processo filho? Você tem que passar uma função para ele. Aqui no caso, você tem que passar um módulo primeiro que você tá, de quem é essa função que você está chamando. E daí você tem que passar o átomo, que é o nome dessa função, desse módulo. E você pode opcionalmente passar os argumentos dessa função. Aqui eu estou passando exatamente pool, porque o que que eu estou fazendo nessa spawn link? Toda vez quando eu inicializo meu supervisor, eu já spawno um pool de processos para eu conseguir lidar com múltiplas conexões, né? Porque a gente quer lidar com vários clientes ao mesmo tempo. A gente não quer só aceitar um cliente de uma vez. Então, no caso, eu estou abrindo uma pool para eu poder, por exemplo, aceitar 10 clientes de uma vez só. Dentro dessa função socket accept pool, o que que eu faço? Essa função que está definida aqui embaixo, que é do próprio supervisor. Ela recebe essa variável pool, que é um número, e ela vai fazer o quê? Ela vai chamar essa função startSocket o número de vezes da pool. O que que ele está fazendo? Ele está fazendo aqui uma list comprehension,
que vai fazer uma sequência. Ele vai ignorar o iterador aqui, ele só está contando os números de 1 até pool e chamando uma função para cada um dos números, né? Tá, mas o que essa função start socket faz? Ela chama supervisor start child. O que essa função supervisor start child faz? No behavior de supervisor, a gente tem essa função start child, que é a mesma funcionalidade de quando eu retorno nessa função init. Essa função init é para eu retornar quais são as flags do supervisor e quais são as especificações dos processos filhos. Essa start child ela vai startar um processo filho. Então, ela vai pegar esse child spec que está definido por padrão no meu callback de init e vai spawnar esse child spec que eu estou definindo aqui. Então, ele vai spawnar 10 vezes, vai spawnar 10 processos com essas configurações de processo filho que eu estou definindo aqui dentro, certo? Então, quais são essas configurações de processo filho? Dentro dessas configurações de processo filho, eu posso passar uma lista aqui, né? E eu tenho que passar algumas coisas. Eu posso passar um ID, que é só um identificador do processo, é um átomo qualquer que você pode escolher. Você tem que passar o start. O start é a parte mais importante aqui. Nele você tem que passar uma tupla que tem que escrever qual o módulo que você quer startar, qual a função do módulo que você quer chamar e quais são os argumentos dessa função. Então a gente vai chamar um módulo TCP Server, passando a função startLink, que a gente quer chamar, e passando o socket que a gente abriu no listen como argumento. Então, a gente vai passar para o nosso processo filho o socket TCP que está escutando, que é o nosso servidor. Então, certo. Então, a gente tem o nosso supervisor que vai startar um child process. Só que a gente lembra que a gente tem essa função spawn link que vai spawnar já 10 de uma vez. Então, a gente vai ter 10 child process com o mesmo socket TCP. Então, a gente consegue lidar até com 10 conexões ao mesmo tempo. Assim, vamos agora ler essa função startLink. O que ela faz, né? Que ela é o entry point do processo filho que eu estou spawnando. Aqui, antes de retornar da função init, que eu estou retornando aqui o subflags child specs, eu só chamo essa função dentro do módulo de application, ensure all started. Você pode passar aqui, que eu me lembro, uma lista de átomos que são os módulos que você quer ter certeza que startou. Estou passando cripto porque eu preciso que ele tenha certeza que eu consigo chamar as funções do cripto, né? Que ele spawna os processos deles e etc. Tá, vamos para a função startLink do módulo TCP Server. Tá bem aqui, ó, TCP Server. O TCP Server, no caso, ele tá usando um behavior de GenServer e ele é bem útil para a gente lidar exatamente com essa parte do TCP, para a gente não ter que ficar lendo o socket de forma fazer um loop e eu ficar lendo o socket e esperando a mensagem. Usando o GenServer, ele vai me mandar as mensagens de maneira nos callbacks do behavior, né? Assim como a gente tem os callbacks de application e os callbacks de supervisor. Ele só muda essa lógica para a gente conseguir lidar de forma mais simples, né? Com a mensagem TCP. O socket TCP vai vir cru e a mensagem vai vir cru, mas vai vir de uma maneira mais simples de eu conseguir ler, certo? Aqui em cima eu estou exportando as funções, né? Tem que exportar a start link, senão lá no supervisor eu não consigo chamar essa função. Eu tenho que exportar as funções do behavior de GenServer. Então, se todas as funções são do behavior de GenServer. Aqui eu estou fazendo include só para pegar a tipagem de arquivo que eu estou utilizando. E aqui em cima eu já defino a macro, que é a mensagem de help. Quando você escreve help no cliente, ele mostra essa mensagem que eu defino nessa macro. Aqui em cima eu defino também essa macro de tamanho de um pedaço, né? O tamanho do pedaço. Eu estou definindo como 8.992 bytes. Só um número padrão aleatório. Aqui em cima eu defino esse type command. O que é esse type command? Acho que eu vou explicar primeiro o start link, antes de explicar essa parte aqui do type do record. A função start link. A função start link é o entry point do nosso processo de GenServer aqui. Então, dentro dessa função startLink, eu tenho que chamar a função startLink do GenServer.
Da mesma forma que eu chamei a start link do supervisor no start link do supervisor. Então, eu chamo essa função start link para o próprio módulo, que vai ser o TCP server, e passo um argumento. No caso aqui é o próprio socket TCP, que é do servidor que eu abri lá no supervisor. Então, ele vai chamar essa função init, assim como ele chama init do supervisor. E o que eu faço dentro dessa função init? Essa função init vai ser basicamente como eu quero startar o meu child process. Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou chamando essa função do módulo GenServer, eu estou chamando essa função cast. A função cast, o que ela faz? Ela vai chamar um dos callbacks do behavior do supervisor conforme o átomo que eu defini aqui. No caso, eu estou definindo um átomo accept, então eu vou conseguir fazer o pattern matching na função, no callback de cast, que tem o átomo callback, o átomo accept como argumento. Aí esse self é para eu pegar o PID do próprio processo, desse processo aqui que eu estou chamando, né, que é o próprio work, é o próprio TCP server. Então ele vai chamar essa função random_cast. Por que eu estou fazendo essa função random_cast? Porque essa função é assíncrona. Quando eu chamo o random_cast, ele vai fazer essa função de forma assíncrona. Ele, ele vai só chamar essa função e já vai retornar. Então ele não vai ficar bloqueante aqui nessa função. Ele só vai mandar a mensagem, certo? E o que eu estou retornando dessa função init? Dentro desse callback init, eu tenho que retornar algumas coisas. Eu tenho que retornar ok, que funcionou, e tenho que retornar essa tupla que eu defini, que é dupla não, esse record que eu defini, que é o state. Por que eu defini esse record state? Porque eu quero, como a conexão TCP ela não vai ser uma conexão que vai ser fechada uma vez que eu responder ou escrever uma vez no socket, ela vai ficar sendo mantida, ela vai continuar escrevendo no chat várias vezes, né, várias mensagens, vai pedir arquivo, vai mandar escrever o arquivo, eu tenho que gerenciar o estado dessa conexão. Então eu criei um record em Erlang, é como se fosse uma struct em C, que eu defino algumas coisas. Você define um nome, você passa uma tupla como os valores dos campos desse record. No caso, ele vai ter um socket, que vai ser um socket TCP. Esse NetSocket é a abstração padrão para socket em Erlang. Poderia ser um socket UDP aqui também. Daí eu também adicionei um client ID, que vai ser a string padrão de cada cliente. Também defini um command. Command vai ser basicamente o estado basicamente o estado que o cliente vai poder ter. No caso, ele pode ser parse, pode ser exit, pode ser chat, ou pode ser help, pode ser unknown, que são uma daquelas opções lá que quando você escreve no chat, ele vai te responder, né? Se você escrever qualquer coisa, ele vai dar um erro de unknown, ele vai escrever para você unknown option, ou unknown comment, não lembro. Se você escrever help, ele vai te mostrar a mensagem de help. Se você escrever chat, ele vai botar o modo chat. Se você escrever sair, ele vai sair do chat, mas ele vai internamente gerenciar com esse tipo exit. E o parse, que é o tipo padrão para eu receber mensagens, né? Que eu defini aqui como sendo o começo. Exatamente o que eu estou retornando da função init. A função init é a primeira a ser chamada, eu retorno o command como parse. Então, o que vai acontecer? Para onde que vai, né? Depois que eu chamo desse retorno, ele vai esperar. Primeiro, ele vai chamar essa função do cast, né, de forma síncrona. Então, o que ele vai fazer nessa função cast? Ele vai ficar de forma síncrona, esperando que o GenTCP accept. Essa função é bloqueante, por isso que eu deixei ele de forma síncrona. Aí, quando chegar uma conexão nesse socket TCP do meu servidor, ele vai me retornar um socket do cliente. Quando ele chegou, essa ação é bloqueante. Aí, com esse socket do cliente, eu posso gerenciar o estado dele e trabalhar com o cliente nesse socket. Mas antes de eu fazer isso, o que eu faço? Porque se eu fazer isso, eu vou estar limitando o- esse processo a só trabalhar com um cliente. Então, o que eu faço? Eu chamo de novo a função do meu supervisor, esse server super é meu supervisor, meu módulo de supervisor, e chamo a função start socket. A função start socket
aquela função que vai chamar um novo filho, um novo child spec padrão lá que eu defini, que é basicamente um novo GenServer, que é esse mesmo cara. Então ele vai estar sempre chamando um novo processo. Ele nunca vai estar bloqueando ele. Então vai estar sempre um processo novo para poder chamar uma nova conexão. Certo. Eu retorno dessa função HandleCast as opções aqui, no reply, porque eu não quero responder um GenServer, não quero mandar nada. E atualizando o estado que eu recebi. Eu recebi o estado no client ID none. Aí, o que eu faço aqui dentro? Eu atualizo o socket, que eu estava com o socket do servidor, agora eu tenho o socket do cliente. Eu não preciso mais do socket do servidor, porque o que eu fiz aqui? Eu fiz um server substart socket, ele já tem um socket do servidor lá dentro. Ele pode startar um novo processo e esperar um novo cliente. Aqui agora eu só preciso do socket do cliente, né? Então, eu vou trabalhar nesse socket. Aí, eu crio o client ID do cliente, porque agora eu tenho cliente, ele aceitou a conexão, eu posso criar o client ID dele. Então, eu chamo essa função genClientID, aqui em cima eu defini ela recebe um argumento que é o tamanho da string que você quer gerar aleatório. Ela faz o quê? Ela chama essa função crypto_strong_run_bytes, então ela vai gerar 8, por exemplo, aqui eu passei 8, né? Então vai gerar 8 bytes randômicos, e ele está encodando esses 8 bytes randômicos para base 64, que eu coloquei por padrão por base 64, poderia ser outra coisa, mas eu deixei em base 64, para não deixar uns caracteres quebrar na tela, eu deixei tudo em base 64. Aí eu atribuo o retorno desse client ID nesse campo do record client ID. E, e ainda mantenho o command com parse, certo? Tá, depois que ele sai desse HelloCast, para onde que vai? Então, agora, como o socket que eu estou escutando é o socket do cliente, quando o cliente mandar uma mensagem, o próprio GenServer vai me informar que chegou uma mensagem. Ele vai receber essa mensagem e vai encaminhar essa mensagem através de um callback. Então, agora, quando chegar uma mensagem, vai chegar no callback de handle_info, que é esse cara aqui, ó. Esse callback de handle_info, ele vai chegar uma mensagem e daí eu tenho que tratar essa mensagem em TCP, né? Então, a gente vai ter aqui um socket, o socket do cliente, e a mensagem. Uma mensagem crua aqui, todos os bytes da mensagem. A gente vai ter aqui o mesmo state, o state é compartilhado, por isso que eu consigo gerenciar o estado do socket através desse record. O que eu faço aqui dentro desse handle_info? Eu só mostro aqui primeiro qual que é o client ID que está fazendo mandando essa mensagem TCP, e daí eu lido com essa mensagem. Essa função parse message, eu basicamente identifico qual que é a mensagem, né? Se eu olhar aqui em cima, eu acho que ela tá. Aqui, ó. Lembra que eu tinha falado que o protocolo sempre terminava com /r/n? É isso. Então, quando você escrever no chat uma mensagem de chat, quando você apertar Enter, ele vai colocar o /r/n. Então, você poderia, por exemplo, quase que utilizar um telnet aqui se você não pedir arquivo, né? Porque você conseguiria interagir com o chat. Então, quando você escrever sair, ele retorna o atom exit, que eu vou fazer pattern matching. Quando você chama chat, ele vai retornar o chat, que eu vou habilitar o modo chat. Quando chamar help, ele vai retornar o comando help. Client ID, ele vai chamar a mensagem de client ID, que está salva já. Quando você chamar arquivo, o que eu estou fazendo aqui? Erlang, ele tem essa forma aqui, eu estou fazendo pattern matching nos argumentos da função. No caso aqui, essa sintaxe que está com 2 menor, 2 maior, é a sintaxe de bitstring, que é basicamente a string mais crua possível, né? Então, o que você consegue fazer com essa sintaxe? Você consegue separar campos do... Por exemplo, eu tenho file, espaço e o resto que seria o nome do arquivo. A gente consegue separar isso aqui em Erlang dessa maneira. No caso, eu estou separando file, espaço e estou falando que o resto é um path que é do tipo bitstring. Então, eu só retorno o path, porque file passo não é o nome de arquivo, né? Só o nome do comando. Então, eu quero ler o arquivo que está nesse path que você me mandou, certo? Vou olhar aqui os possíveis retornos da função parse message. Então, se você manda uma mensagem de sair, você vai simplesmente, para eu sair, para eu matar esse processo que está rodando aqui, esse TCP server, como é que eu mato? Para eu matar ele, eu tenho basicamente informar para o GenServer e eu informo da seguinte forma. É só retornar stop e uma reason, que é uma razão, no caso, como você escreveu sair, ele só tem que
sair de forma normal, né? Porque a gente saiu de forma normal, você escreveu isso aí era para sair de uma maneira normal, então a gente pode só matar o processo de maneira a não deixar nenhum recurso aberto, nenhum processo filho aberto, etc. Então, quando retorna o stop normal, ele vai cair nesse callback de terminate, ó. Esse callback de terminate, por quê? Porque quando eu retorno stop e uma reason, eu informo o GenServer chama um callback com base nessa reason. No caso é normal, ele vai ter o state aqui, que vai ter o socket do cliente. Aí eu só termino o socket, porque você escreveu sair, eu tenho que fechar o recurso, né? Fecho esse socket e retorna OK. Quando eu retorno OK, ele termina o processo de maneira, faz de maneira que não deixar nenhum recurso aberto, certo? Aí eu tenho um comando de unknown, caso tenha escrito um comando que não seja encontrado, ele vai retornar unknown. Então ele escreve essa função send que eu defini para escrever no socket, ele escreve comando desconhecido, digit help. Essa função send ela está definida onde? Deixa eu ver. Send, aqui ó, send. Ela recebe um socket, uma string, que é a mensagem que você quer escrever no socket. E o que eu estou fazendo? Estou utilizando aqui o módulo de gentcp e estou chamando a função send. Você passa o socket TCP que você quer escrever e a mensagem. Aí eu chamo essa função init_set_op, para quê? Porque tem como você passar configurações para o socket, né? No caso, eu estou passando essa de active once porque eu quero ler uma mensagem por vez. Eu leio uma mensagem, escrevo uma mensagem. Eu tenho que fazer isso de novo. Leio uma mensagem, escrevo uma mensagem. Porque eu não quero colocar o servidor em modo passivo, né? Eu quero sempre responder. Tudo que você escrever no chat, eu quero responder. Tá, vamos voltar lá pro que eu estava fazendo. Estava explicando. Aqui, se você escrever chat, ele vai fazer um send em modo chat habilitado e vai retornar o quê? No reply, setando o state para chat. O que acontece quando eu seto o state para chat? Na próxima mensagem HTTP não, na próxima mensagem HTTP que você escrever no chat, ele vai chamar o callback de random info, só que com o state em vez de state não, o command em vez de parse, vai estar o command igual a chat. Então ele não vai cair nessa random info, ele vai cair na outra random info que eu defini. É nessa função aqui, ó. Random info TCP com state igual a chat. Então o que ela faz? Ela basicamente chama a própria função parse chat, parse message, e verifica. Se você escrever o chat de novo, ele desabilita o modo chat. Se não, qualquer outra coisa que você escrever, ele simplesmente reescreve o que você escreveu. Ele vira um servidor de eco, né? Que a gente chama. Certo. No caso, se você escrever help, ele vai me mostrar, vai te mandar a mensagem de help, que é a macro help message. Se você escrever client ID, ele vai te mostrar o client ID que eu gerei com os bytes randômicos lá do cripto. Se você escrever o arquivo, ele vai retornar, no caso eu estou retornando essa parte mais de file e path. O path a gente vai ter que tratar ele aqui, né, para ver se o arquivo existe e tal. No caso eu criei essa função checkFile. Ele faz esse strip aqui, é uma função strip que eu criei só para tirar um... Aqui, ó. Ela pega o path que você passou cru aqui e ela faz o strip. O que que ela faz nesse strip? Ela pega o tamanho do path, o número tá pegando o número de bits, tá dividindo por 8 para pegar o número de bytes e subtrai o 2. Então ele está subtraindo exatamente o barra E barra N. Tô com você entendendo, que eu lembro. Ele pega o nome, o size exatamente, vai pegar isso aí, vai pegar exatamente tudo que está antes do barra R barra N do seu enter. Então ele vai basicamente subtrair o 8, ele vai pegar exatamente os bytes antes do barra R barra N para o path. Aí eu retorno o name, porque eu não quero ter barra R barra N no final, né? Aí, no nome do arquivo. O nome do arquivo é um nome sem esses caracteres. Eu só retorno esse mesmo nome que eu fiz o strip aqui. Então, essa checkfile, o que que ela faz, essa checkfile? Ela está definida aqui em cima. Aqui eu defini um spec. Em Erlang, a tipagem é, a tipagem é dinâmica, mas você consegue ter essas type annotations, você consegue criar tipos e decorar os tipos nas funções, né? Colocar uns indicadores. No caso aqui, o que que ela faz? Ela recebe um path, que é do tipo string, e retorna um arquivo junto com uma string, ou ela retorna um erro
e a razão desse erro que é um átomo. Pode ser qualquer erro. Aqui, ó, o que que ela tenta fazer essa função? Ela tenta abrir o arquivo e ela conseguir abrir o arquivo, né? Você passa o path que ela recebeu no argumento, ela passa o módulo de leitura, a gente quer ler no modo cru e em binário, a gente não quer tratar em qualquer outro formato, né? A gente quer ler o arquivo binário mesmo. Ah, ok, se ela retornar ok e o arquivo, eu retorno o arquivo, o FD é o PID. No caso, em Erlang, quando a gente abre um arquivo, como a gente está trabalhando numa linguagem que a gente não tem, é imutável, né? A gente está sempre trabalhando com novos valores. A gente não tem uma coisa em memória que está alterando. Então, esse FD, esse File IO Device, ele é um processo. Então, a gente consegue simplesmente mandar esse cara através dessa função. A gente não precisa lidar com fechar esse arquivo, certo? A gente só retorna esse FD, que é o arquivo, calcula o checksum do arquivo com essa função calc_checksum que eu criei, passando qual que é o arquivo que eu quero ler, né? E chamando essa função crypto_hash_init. Por quê? Eu estou chamando essa função crypto_hash_init? Porque eu tenho que definir qual que é o algoritmo que eu quero utilizar para fazer o hash, qual que é o tamanho do chunk que eu quero encodar. Eu quero encodar, não, eu quero fazer o hash. Por quê? A gente não quer carregar o arquivo inteiro em memória e daí calcular o checksum desse arquivo. A gente quer calcular o checksum de forma incremental. A gente vai lendo pedaços do arquivo e vai calculando o checksum. Porque ia ser inviável se a gente tentasse copiar, por exemplo, lá o arquivo de 2 gigas e tentasse calcular o checksum dele em memória, né? Enquanto está copiando o negócio. Então, ia ser problemático. Então, a gente vai fazendo isso em pedaços. Certo. Essa função calc_checksum, ela está aqui em cima. Vou também definir um tipo para ela aqui, ó, essa especificação. Ela recebe aqui um FD, que é um IO device, o checksum, que é um hash state, que ele vai sendo atualizado, e um chunk size, que é um inteiro positivo, né? Aqui no caso, ela vai retornar o binário, que é o próprio checksum, ou vai retornar um erro e o átomo de erro, certo? O que ela está fazendo? Ela está fazendo um file read, está lendo o arquivo, basicamente pegando pedaços do arquivo. Aqui esse data é um chunk do arquivo, um pedaço do arquivo. E ele vai fazer esse hash update, crypto hash update, e vai calcular o checksum naquele pedaço. Aí, com esse new checksum que eu atribuí nessa variável, eu chamo a própria função calc checksum para ele continuar lendo o arquivo de forma recursiva, né? Eu quero ler até acabar o arquivo, até ele me retornar um end of file aqui. Eu estou fazendo um pattern matching aqui dentro, ele vai chegar aqui na file read, leu 8.192 bytes, faz um hash update e chama a própria função. Ele vai ler mais 8.000, ler mais 8.000, ler mais 8.000 até acabar o arquivo. Quando acabar o arquivo, essa função file read vai me retornar end of file. Então vai fazer o match nesse end of file e vai chamar a função hash final do checksum, que vai me retornar o checksum que eu preciso, né? Do arquivo, certo? Aí, se der algum erro aqui no percurso, ele vai me retornar erro e o átomo. Aqui, cadê? Onde eu estava? Aqui, calc checksum. Se deu tudo certo, ele vai me retornar o arquivo e o checksum desse arquivo já de uma vez. Beleza. Aqui. Isso tudo na função checkfile, né? Isso, você faz o open, retorna tudo isso daí. Então, aqui se deu um erro, algum erro, ele vai fazer o pattern matching aqui e a razão ele já informa qual que é o erro. No caso, por exemplo, se o arquivo não existe, foi o caso que a gente mostrou lá. Failure to open file, ele mostrou o motivo, que era no entity, né? Aí, se deu boa, ele vai dar match nessa tupla aqui, que tem um arquivo que eu estou retornando, que era o fd, e o checksum, que eu calculei, né? Então, ele calcula o checksum antes de mandar o arquivo. Aí, o que eu faço? Eu pego aqui algumas informações do arquivo, com essa função fileRead, fileinf, que eu não estou utilizando o size, nem precisava ter deixado isso aqui, tá com um underscore na frente, né? Eu só pego o type do arquivo, pego o fileinf.type, e daí deixa eu ver porque eu peguei esse file type. Isso, eu verifico qual que é o tipo do arquivo, porque, por exemplo, se você está tentando copiar um diretório, aí eu não dei suporte para diretório, você só consegue copiar
arquivos mesmo, né? Você não consegue copiar vários arquivos de uma vez só. Então, eu só suporto o arquivo, né? Então, se for regular, que é um arquivo normal, ele te deixa copiar, certo? Mas antes disso, eu estou fazendo o quê? Eu mando pro socket do meu cliente, que pediu um arquivo, eu mando para ele a mensagem de checksum, que eu já calculei. Por quê? Quando eu mando essa mensagem de checksum, ele está esperando essa mensagem de checksum e vai spawnar o processo filho dele para começar a receber os pedaços do arquivo, né? Para ele não ficar bloqueante. Dessa forma que eu fiz para ele não, para eu continuar escrevendo no chat enquanto eu recebo o arquivo, né? Então aqui eu escrevo no socket e pego o checksum e transformo ele num list aqui para ele transformar em uma string mesmo. Que eu acho que ele tá em binary, eu transformo ele numa string, certo? Se o pattern match do type for regular, que ele for um arquivo válido, eu começo a mandar o arquivo. Essa função sendFile, o que ela faz? Essa função sendFile, ela recebe o socket, que você quer mandar o arquivo que você quer mandar. Aqui, no caso, eu defini ela duas vezes, né? Defini ela com um acumulador e sem um acumulador. Eu estou chamando ela sem acumulador ali. Eu começo em zero esse acumulador, então, o que eu estou fazendo nessa função? Ela é uma função recursiva, por isso que eu tenho esse ACC aqui, que eu estou fazendo o tail call optimization, né? Estou retornando sempre um acumulador nesse cara. Estou fazendo file per read, estou lendo pedaços do arquivo, estou lendo o arquivo na posição do acumulador e o tamanho do chunk que eu quero ler. No caso, a própria máquina vai ler 8.192 bytes. Se ele conseguiu ler e retornou um pedaço, eu escrevo no socket o pedaço que eu li e chamo a própria função sendFile, aumentando o valor do acumulador com o tamanho do chunk que eu li. Então, ele vai ler 8.192, ele vai começar a ler o arquivo a partir desse 8.192, ele dobrou, vai ler a partir do que dobrou até terminar o arquivo. Quando terminar o arquivo, ele simplesmente terminou de escrever o arquivo, né? O cliente vai ter recebido todos os pedaços do arquivo. Aí, essa função aqui, como eu não estou tratando eu poderia ter colocado o EOF aqui, mas não preciso. Qualquer coisa que, se der erro no caminho, vai dar erro no checksum na hora que ele for calcular lá. Então, só qualquer coisa que retornar, eu só retorno qualquer coisa. Por quê? Porque eu estou fazendo aqui, ó. Ah, tá, estou fazendo aqui, exatamente. Eu faço aqui o send file e eu verifico aqui se deu o end of file, porque daí eu fecho esse file.close, esse file, ele não é ele não é um arquivo, ele é um processo que tem um arquivo dentro. Então esse file.close vai mandar uma mensagem para esse processo e vai mandar fechar o arquivo. Por isso que eu consigo ficar manipulando um arquivo entre várias funções. Aí eu retorno stop normal para ele terminar o socket, porque ele já mandou o arquivo, né? Então a gente quer terminar esse cliente, porque no protocolo que eu defini, na maneira que eu estou fazendo, né, o meu cliente, toda vez que eu peço um arquivo, eu abro uma nova conexão TCP. Então a gente não precisa mais dessa conexão depois que ele escreveu o arquivo, né? Depois que ele mandou todo o arquivo, eu já posso fechar esse socket. Aí se deu algum erro, alguma coisa durante, quando ele estava mandando o arquivo, eu só informo o cliente que deu algum problema e fecho também a conexão. Aí, se o arquivo é diferente de regular, eu tenho aquela coisa lá, né? O arquivo não suportado, se ele tentar ler um arquivo que não é, por exemplo, um arquivo regular, né? No caso, se for um diretório, sei lá, um link simbólico, talvez deve dar erro, talvez. E é mais ou menos isso o código do servidor. Funciona dessa forma. Aí tem alguns callbacks aqui do GenServer que acho que não tem sentido entrar, que é só para não gerar o warning ou definir eles e tal. Eu acho que eu expliquei todas as funções. Ah, acho que tá certo. Eu vou só dar uma passada no arquivo do client, que é o arquivo aqui .py, né? Como é que ele está funcionando? Vamos para main. Aqui. If name igual, né, igual a main e tal, ele chama a função main. Aqui eu tenho essa função create client, que me retorna um client, que é um socket, e esse F é uma classe que eu criei aqui em cima.
que é a função createClient. Essa função createClient, o que ela faz? Ela cria um socket TCP em Python aqui com a biblioteca socket. Então a gente passa aqui como que cria, né? Esse aqui é um jeito mais padrãozinho de fazer em Python. A gente conecta no servidor TCP, né? A gente está especificando a porta e no caso é tudo local aqui, né? E eu crio dentro dessa variável f essa classe chunkable file, que é basicamente a classe que eu estou segurando todas as informações do cliente, do arquivo, se o checksum deu válido, todo o código para validar está feito ali dentro. E aí eu já escrevo no socket TCP que eu abri a mensagem de client ID, porque eu quero receber o client ID gerado lá aleatório por cripto do Erlang, né, do servidor. Então eu já recebo essa mensagem, faço um send, né, mando esse cara. Quando ele faz esse send, ele vai me responder, ele vai me mandar, né, eu faço um req ele vai ler os bytes da mensagem, né. No caso eu coloquei 8.192 para tudo, ele leu todas as mensagens possíveis vão ter menos de 8.192, né? Então, leio logo essa mensagem, pego o client ID e, e já coloco dentro da minha classe aqui do meu chunkable file. Então, essa client ID vai estar setada com esse nome, né? Que eu recebi do socket. Aí eu retorno o meu socket do meu cliente e retorno essa classe aqui, chunkable file, que eu estou carregando o estado, né? De tudo. Vamos voltar para main. Aqui na main eu tenho um loop principal, que é um while true, que eu vou ficar lendo stdin. O que ele está fazendo? Tem esse bloco try. Se der qualquer exceção aqui dentro, eu simplesmente mato o cliente. Eu só mostro o erro aqui e mato. Eu não quis fazer nenhum tratamento muito avançado aqui no Python. Só fiz um break. Tá, mas o que está acontecendo dentro desse try-catch, né? Eu fico esperando a mensagem do stdin. Essa função input ela é a função mais basicona ali do Python para ver o stdin. Você pode passar uma mensagem que você quer escrever na frente antes da pessoa começar a escrever, né? Você na entrada padrão, então eu estou escrevendo aqui, fazendo uma interpolação com o client ID arroba server, que é aquela string zona do client ID aleatória, e a máquina, né? No caso aqui é o próprio server localhost. Daí, toda a mensagem que eu recebo do input, eu mando para o socket. Eu escrevo no socket e leio a mensagem do socket nessa variável resp. Aí eu verifico aqui quais são os possíveis casos dessa variável resp para eu lidar com as mensagens do servidor, né? No caso, se a mensagem do servidor for vazia, significa que o socket, se o servidor, se eu tentei ler e ele me retornou vazio, significa que o socket está fechado. Então eu posso só retornar dessa função e acabar com esse processo, né? Posso fechar esse processo, então dar um return para ele sair da main. Aí, aqui o que eu estou fazendo? Eu verifico se o resp, se a última posição do resp menos 1 em Python é o último index, né? Eu verifico se ele é igual a 10, que é que lá por padrão no server, eu estou retornando todas as mensagens que não são que são de erro, né? Que são mensagens. Eu estou colocando um barra N no final, que é esse caractere em hexa, né? Então, eu só mostro a mensagem e dou um continue, porque eu não quero tratar essas mensagens como se fosse, por exemplo, um checksum, um pedaço de arquivo, e etc. Eu só quero mostrar ela na tela, né? Aqui. Aí eu verifico, né, se a mensagem do input, se você tentou escrever file, eu tenho que startar o processo fill, né? Porque eu não quero receber os pedaços do arquivo enquanto você está escrevendo. Então, eu verifico aqui. Se você escreveu o arquivo, se a sua mensagem que você escreveu começa com file, espaço, eu pego eu salvo dentro dessa variável server file name, eu faço o split e pego o primeiro, no caso, seria o segundo argumento, né? Como eu fiz o split no espaço, o zero vai ser file, e o que está depois vai ser o nome do arquivo que você está chamando. Então, esse server file name é só para eu salvar a variável que você está pedindo, o nome do arquivo que você está pedindo. Eu salvo dentro desse objeto. E já pego o checksum que o servidor já me mandou. Porque lembra que ele manda a mensagem de checksum para primeiro? Quando eu escrevo file no socket, essa mensagem de file ela foi escrita aqui em cima, né? Ele mandou file e arquivo e mandou lá. Então o servidor vai mandar uma resposta que é o quê? Que é o checksum. Então, pega esse resp.x, ele vai pegar aquela string que eu mandei lá e vai transformar em hexadecimal, porque eu vou fazer a comparação depois com o hash A256 em hexa, né? Ou a string.
Tá, do que eu faço aqui? Eu estou utilizando a biblioteca Multiprocessing do Python. Multiprocessing Import Process, que é para spawnar processos, né, em Python. Eu poderia ter feito com threads, eu acho que ia ficar melhor, na verdade, ia ficar bem mais leve, eu acho. Não precisava ser um process, mas eu acabei fazendo com process. No caso aqui no process, o que que a gente tem que passar? Essa aqui é uma classe, né? Então eu passo aqui algumas opções. No caso, esse target é a função que ele vai chamar dentro desse processo. E os argumentos. Você passa uma tupla aqui do qual os argumentos que você quer passar para essa função. Eu estou chamando a função keepReading dentro desse processo filho. E estou passando os argumentos que é o próprio socket desse cliente e o arquivo que você acabou de escrever, né? Então, daí o que eu faço? Eu tenho esse clients, que é um array global que eu criei ali, para ter todos os clientes dentro desse array e faço append desse novo processo que foi spawnado. Aí eu starto esse processo, se dá um start aí ele vai chamar a função e vai começar a rodar. E isso aqui é uma chamada recursiva, então eu volto para a função main. Por isso que toda vez que você escreve file, ele gera um novo client ID. Ele vai chamar a função createClient de novo, vai mandar de novo a mensagem de client ID, vai receber um client de novo, vai criar um novo chunkable file e vai cair nesse mesmo IO e vai ficar esperando, né? Uma mensagem do stdin. Certo, mas o que que faz essa função keepReading? Essa função keepReading está bem aqui, ó. A função keepReading, ela lê o socket infinitamente. É só isso que ela faz, porque depois que a gente leu a mensagem de checksum, todas as próximas mensagens do servidor Erlang, ele vai mandar os pedaços do arquivo. Então a gente só pode ler o socket até acabar, né? A gente lê, depois que ele leu todos os pedaços do arquivo, lá na implementação do servidor eu fecho o socket. Eu lembro que eu comentei até, eu fecho o socket porque não tem mais nada para eu mandar, eu termino o socket. Então, vai vir vazio aqui nesse cara, né? Nessa mensagem. Quando chegar vazio, eu posso dar um break nesse while true da leitura do socket e posso calcular o checksum. Então, aqui, antes de calcular o checksum, eu estou lendo e estou escrevendo. Estou lendo e estou escrevendo. Estou lendo e estou escrevendo o arquivo. Quando ele chegar e o socket foi fechado, eu dou um break. Aí, eu calculo o checksum, fecho o arquivo. Esse f.close ele vai matar os recursos que estão dentro do chunkable file. Vai fechar, né, o arquivo que está lá dentro. E esse c.close ele vai fechar o socket TCP. Então, essa função checksum, o que ela faz aqui? Ó? Função write, que eu me expliquei, né? A função write, ela tenta escrever o arquivo aqui no nosso... Vai pegar pflib, pf.serverfilename, que é aquele arquivo lá que eu peguei lá do stdin, o nome do arquivo, né? Vou salvar nessa variável filename, verifico se o arquivo que está definido aqui no init, ele é none, caso não tenha ainda nenhum arquivo escrito. Ele faz o open, concatenando ponto copy, né, que coloquei para padrão, ele escreve, ele abre em modo de escrita e em modo binário, escrita e leitura em binário, né, coloco o mais ele tem leitura também, e faço um self.write. Eu vou precisar de leitura porque eu vou fazer o checksum, ele vai ter que ler o arquivo. Daí eu começo a escrever os bytes do arquivo que eu estou recebendo, certo? O checksum, o que que ele faz? Ele seta primeiro eu tenho que fazer um seek para o início do arquivo, que nem no C, né? Porque como eu escrevi o arquivo, escrevi, ele vai mudar o ponteiro de leitura e escrita do arquivo lá para o final do arquivo. Eu tenho que retornar lá para o ponteiro para o início. Então, mudo ele para o início e começo a calcular o hash. Aqui, o que que eu estou fazendo? Esse HS256, né? Que é eu estou só atribuindo essa função SHA-256 para ser o nosso hasher aqui. Para não ter que ficar escrevendo hashlib.SHA-256 toda hora. Aí, o que que eu estou fazendo? Estou fazendo um for aqui em Python para calcular o checksum de forma interativa, né? Para eu não ter que carregar o arquivo todo em memória e calcular o checksum todo de uma vez. Eu estou fazendo que nem eu fiz em Erlang, né? Eu estou chamando essa função iter, que é uma função built-in do Python, que você pode passar uma lambda aqui, uma função anônima, para você conseguir pegar o retorno dessa função, que é um iterável. Então, ele vai fazer o for no retorno dessa função inter, que é como se fosse uma lista, né? Ele vai retornar uma lista de coisas. No caso aqui, ele vai me retornar uma lista desse read, ele vai me retornar a lista do próprio byte do arquivo e vai fazer o update aqui. Para cada chunk, ele vai fazer o update. Aí, depois que ele fez no arquivo inteiro isso, eu salvo nessa variável generated.
o resultado, né? O hexa o resultado em hexa do checksum. Aí eu printo lá aquela string lá, verificando se o checksum do servidor é igual o, o que eu acabei de gerar, né? O Python. Aí eu atribuo nessa variável self.fail, que é para verificar se os dois são diferentes, né? Se os dois são diferentes é porque falhou. Então, se os dois são igual, então falhou vai ficar falso. Por quê? Por que que eu tenho essa variável failed? Porque aqui, quando eu chamo a close, aqui embaixo, ó, eu chamo essa função close, né? Depois que eu terminei de ler tudo, os pedaços do arquivo. Quando eu chamo close, eu uso essa variável failed aqui dentro. Eu verifico, ó, se o arquivo não é nulo, né? Ele tem um valor dentro do arquivo, né? Tem um arquivo. E não falhou, quer dizer, e falhou, e self.failed, significa que esses dois caras são diferentes, né? Se eles dois são diferentes, significa que ele gerou um checksum diferente do que o servidor gerou. Então, deu ruim, né? Copiou o arquivo e perdeu alguma coisa. Então, falhou para copiar e a gente mostra aqui, eu só mostro qual é o arquivo e removo o arquivo de copy que eu fiz, né? Porque ele é um arquivo que está errado, um arquivo que está corrompido. Aí que eu verifico se o arquivo não é nulo, simplesmente, né? Porque, na verdade, eu tenho que verificar isso aqui em self, esqueci, self.fail. If not, talvez aqui. Ah, mas colocar um else simplesmente aqui, né? Mas não vai fazer diferença porque aqui eu tô colocando um end, né? Não vai fazer diferença. Aí, se deu boa, né? Se o arquivo não é nulo e não falhou, ele vai printar a mensagem de sucesso que estava printando lá depois que você copiou um arquivo. Então, ele vai mostrar qual que é o arquivo que você tentou copiar e qual que é o arquivo para onde ele copiou, né? E daí, uma vez que ele fez isso, ele fecha o arquivo, né? Faz um self.file.close. Aqui no Python, a gente tem que fechar os recursos que nem no C, né? O Python né, tem muita coisa, assim, que é muito igual ao do C. Tá. Fez o close, saiu da função reading, vai sair desse... vai voltar para o stdin, né? Vai ficar esperando a mensagem. Daí, na hora que você escrever sair, ele vai... Não, não, não. Na hora que ele fechar o socket, ele vai sair dessa função sim. Ele vai sair, porque vai retornar vazio, né, do socket. Então ele vai sair desse while true aqui. Vai sair desse while true. Vai fechar aqui. Se tiver alguma conexão, né, tá dentro desse connection, ele dá um close. E faz o join de todos os processos que foram abertos, né? Essa variável global client que tem todo, que é um arrayzão de todos os processos, eu dou um join em todos, para não deixar nenhum subprocesso rodando, né? E é isso. Aí tá feito o trabalho. Fiz o cliente aqui em Python utilizando recursão. Sim, na verdade, acho que isso é um problema, na verdade. Teria que trocar, fazer de outra forma isso daqui. Recursão em Python não é muito recomendável, né? Porque Python não tem um bom suporte para recursão, é uma decisão da própria linguagem, né? Não suportar recursão, então, para não perder o stack trace e tal, tem alguns problemas, né, em Python para utilizar recursão. Eu acho que se eu chamasse essa função umas 100 vezes, muito provavelmente ia dar um Stack Overflow aqui, ou ele ia mostrar algum erro nessa exception aqui de, de Stack Overflow, de que não pode chamar essa função recursiva, né? Talvez fazer de uma outra forma, isso daqui ficaria melhor, né, em Python. Mas o importante é que funciona, né? A gente não vai abrir 100 vezes o mesmo cliente, né? Se a gente vai ter dois clientes, a gente vai ter dois arquivos de clientes diferentes, então não vai rodar no mesmo interpretador, né? Python vai tornar dois interpretadores. Isso não é um problema. Eu vou voltar lá depois pro repositório. Então, eu acho que é isso o trabalho. Eu vou terminar por aqui.